Deus decide transformar o seu silêncio em uma voz que cura gerações? E quando aquilo que parecia vergonha se torne um ventre de propósito profético? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que permaneceu em aliança, mesmo quando o tempo dizia acabou. Porque existe algo poderoso sobre mulheres que continuam crendo quando tudo ao redor parece tarde demais. Hoje é dia de falar sobre quando a aliança gera uma voz profética. No livro de Lucas, o capítulo 1, versículo 17, está escrito: E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à sabedoria dos justos e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Dando continuidade à série Mulheres que Prosperam devido à sua aliança, hoje vamos meditar sobre uma mulher singular, Isabel, esposa do sacerdote Zacarias. Ela vivia sob a promessa, mesmo quando tudo ao redor dizia que não havia mais tempo nem possibilidade. Isabel foi lembrada por Deus, honrada em sua aliança, e tornou-se mãe de João Batista, o precursor de Jesus. E quem era Isabel? Isabel era descendente da linhagem de Arão, Lucas 1:5. Ou seja, uma mulher de origem sacerdotal. Ela era esposa do sacerdote Zacarias. Era descrita como justa diante de Deus, irrepreensível em seus caminhos, Lucas 1:6. Mas também estéril e avançada em dias. Sua realidade parecia contradizer sua fé, mas Deus não ignora alianças duradouras, mesmo quando o tempo parece vencido. O texto mostra que Deus visitou Isabel em sua velhice e lhe deu um filho, João Batista, com um propósito profético poderoso: preparar o caminho para o Messias, restaurar corações e revivar famílias, levantar uma voz no deserto que despertasse uma nação. Isabel prosperou, não apenas com um filho, mas com um legado. Sua casa foi transformada. O que antes era um silêncio, dor e espera, tornou-se voz, direção e cura para o mundo. João Batista veio com o espírito de Elias, não apenas para anunciar, mas para preparar. Seu chamado era converter os pais aos filhos, curar gerações quebradas, tirar o povo da religiosidade e conduzi-los ao arrependimento, à responsabilidade espiritual e à reconstrução de vínculos, conexões dos pais com os filhos e dos filhos aos pais. E o que isso representa para nós hoje? Ainda vivemos tempos de separação geracional, lares fragmentados, filhos desconectados dos pais, famílias desajustadas emocionalmente falando. Mas Deus está levantando uma geração de mulheres aliançadas com Ele como Isabel. Uma geração de filhos naturais ou espirituais com autoridade profética. Muitas mulheres vivem sob rótulos de estéril, sem tempo, esquecidas, tarde demais, quem sabe. Mas Isabel nos ensina que a promessa não caduca quando há aliança. A prosperidade de Isabel foi emocional. Ela foi liberta da vergonha, foi espiritual, ela foi cheia do Espírito Santo e familiar. Ela gerou um restaurador.
Você pode gerar algo hoje que restaure relacionamentos, que seja resposta para a sua geração, que prepare o caminho para Jesus no coração das pessoas ao seu redor. Eu quero que agora você reflita. O que você tem alimentado dentro de você? Vergonha ou promessa? Você acredita que Deus ainda pode usar a sua vida, mesmo quando tudo parece fora do tempo? Que tipo de voz você tem gerado em sua casa? Crítica ou cura? Isabel prosperou porque permaneceu aliançada. Mesmo quando tudo dizia que não, ela continuou crendo e no tempo certo, o Senhor a visitou. Assim como Isabel, você foi chamada para gerar algo que carrega o Espírito do Alto e que foi gerado por meio de sua fé. Preparará o caminho para que Jesus entre em lares, igrejas, empresas, escolas e cidades. Como esse devocional, ele mexe com o meu coração. Todas as vezes que eu olho para João Batista e vejo como a voz dele foi levantada, como a própria Bíblia diz, né? Que Deus visitou aquela mulher, mas não apenas ela. Deus trouxe uma voz que restaurou aquilo que estava quebrado em uma nação. Eu creio, aquilo que o Senhor está gerando em você é algo muito maior do que você possa imaginar. O que você tem gerado se tornará uma voz profética. Por isso, vamos orar para que o Senhor confirme essa promessa e para que Ele faça algo extraordinário em sua casa, em sua vida, na sua empresa ou no seu ambiente de trabalho. Amém? Senhor, hoje nós entregamos diante de Ti toda sensação de atraso, toda vergonha, todo rótulo que tentaram colocar sobre nós. Nós escolhemos permanecer em aliança. Visita, Pai, cada mulher que tem sido fiel em silêncio. Transforma o ventre da espera em um lugar de geração profética. Que Deus, que da nossa vida nasça uma voz de cura dentro dos nossos lares. Que da nossa história nasça a restauração de relacionamentos. Que aquilo que o Senhor gerar em nós possa preparar o caminho para Jesus em muitos corações. Amém? Você crê naquilo que acabou de orar? E eu declaro um novo tempo, uma nova estação sobre sua vida e sobre a sua casa. Amém? Quero te lembrar mais uma vez que o que parecia o fim do tempo era, na verdade, o início do propósito. Isabel nos lembra, Deus não se esquece de mulheres aliançadas. No tempo certo, o Senhor transforma esterilidade em legado, silêncio em voz e promessa em movimento profético. Permaneça firme, aliançada no Senhor, porque o que vai nascer da sua fé não será apenas para você, vai preparar o caminho para Jesus em muitos lugares. Amém? Deus abençoe sua vida e eu espero você amanhã.